Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando prosseguimento aí àquilo que a gente já viu em ecologia, a gente falou da introdução à ecologia e dos conceitos básicos de ecologia. Portanto, continuando em ecologia, a gente vai ver as relações alimentares. Então, basicamente, o que seriam essas relações alimentares? Tá? Essas relações vão ser aquelas interações alimentares, né? Ou relações tróficas que a gente estuda. São as cadeias alimentares ou cadeias tróficas, as teias alimentares ou teias tróficas e aquilo depois que a gente vai ver que vai ser complementar a isso, tá? Que são as pirâmides ecológicas. Show de bola, mas o que seria cadeia alimentar? Basicamente, para a gente aqui, a gente assume que a cadeia alimentar é uma sequência linear de organismos sendo um alimento para o outro. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Uma sequência linear de organismos onde um organismo é o alimento de um outro organismo e assim sucessivamente. Por exemplo, uma grama serve de alimento para o boi serve de alimento para o ser humano. Isso é uma cadeia alimentar, tá? Existe uma outra forma de eu descrever isso também, tá? O que é uma cadeia alimentar? É o sentido do percurso da matéria e da energia que se inicia nos produtores e termina nos consumidores. Ou seja, basicamente eu posso dizer que uma cadeia alimentar é uma sequência linear de transformação e de conversão de energia em matéria. Por exemplo, o Sol é a principal fonte de energia do nosso planeta, beleza? As plantas capturam essa energia solar, essa energia luminosa que vem do Sol, e conseguem produzir compostos orgânicos a partir dessa energia, tá? E elas sintetizando esses compostos orgânicos, elas vão construindo suas células, tecidos, órgãos e assim por diante. Vem algum organismo e se alimenta dessa planta. Imagina que essa planta seja um pé de alface. Vem, por exemplo, uma lesma e se alimenta desse pé de alface. Aí vem, por exemplo, um outro organismo, tipo um sapo, e se alimenta dessa lesma. E vem uma cobra e se alimenta desse sapo. O que eu estou falando para vocês? Que a energia luminosa que a planta conseguiu transformar em energia química, na forma de moléculas orgânicas, carboidratos, proteínas e assim por diante, foi consumida pela lesma. E a lesma utilizou essas moléculas orgânicas e a energia contida nela para produzir novas moléculas orgânicas. E assim sucessivamente. Beleza? Então, basicamente, falta a gente entender que as cadeias alimentares são compostas por níveis tróficos, tá? São níveis de alimentação, são níveis organizacionais dessa nossa relação alimentar. Beleza? Basicamente, os níveis tróficos representam a hierarquia dos hábitos alimentares das espécies que compõem tal relação. Como assim? Por exemplo, nesse caso que eu acabei de citar, do alface, da lesma, do sapo e da cobra, existe um nível hierárquico de quem serve de alimento para quem. Por exemplo, nesse caso, o alface é o produtor, que serve de alimento para o herbívoro, que é o consumidor primário, nesse caso a lesma, que serve de alimento para um consumidor de segunda ordem, beleza? Que vai se alimentar do consumidor de primeira ordem. Se o consumidor de primeira ordem foi a lesma, o consumidor de segunda ordem será o sapo. E assim sucessivamente. Isso daí são níveis hierárquicos, tá? De alimentação. Tranquilo? Basicamente serão 3 níveis: dos produtores, que vai ser o primeiro que a gente vai tratar, dos consumidores, que será o segundo, e dos decompositores, que será o terceiro. Beleza? Começando então com os nossos produtores. Reparem ali que eu tenho até um pezinho que eu fiz para vocês, que basicamente indica um símbolo de quem são os produtores para a gente. Às vezes a gente encontra esquemas de cadeias e teias alimentares, onde você vai estar lá um P, um D, um C1 primeiro, um C2 que está representando o segundo e assim por diante. Beleza? O
Quem serão os produtores, então? São seres autótrofos ou autotróficos. Esses seres, obrigatoriamente, ou vão ser quimiosintetizantes ou fotossintetizantes. O que isso quer dizer? Ou eles realizam a quimiossíntese ou eles realizam a fotossíntese. A quimiossíntese, lembrando vocês, é uma reação química, tá? Perdão, os organismos vão obter energia a partir de reações de oxirredução. São reações químicas que eles vão extrair energia para a produção dos seus compostos orgânicos. Já no caso da fotossíntese, eles também vão utilizar uma energia que não é própria deles, no caso a energia solar, a energia da luz, beleza? E vão produzir os seus compostos orgânicos, tá? Esses seres autótrofos, né? Eles são seres que produzem o próprio alimento. Isso aí é a fala clássica que a gente vê dos professores de biologia e de ciência lá desde, sei lá, talvez no ensino fundamental. Mas é importante a gente lembrar que esse próprio alimento nada mais é do que compostos orgânicos. Uma planta, como é que ela produz proteína? Ela vai realizar fotossíntese e produz proteína a partir daí. Uma planta, como é que produz carboidrato? Fotossíntese e produz proteína a partir daí. Ou seja, não é só alimento, e sim matéria orgânica, compostos orgânicos em geral. Quais são os principais exemplos, então, desses organismos, tá? Que são autótrofos, quimio ou fotossintetizantes? As algas são organismos fotossintetizantes. O que elas são? São protistas uni- ou multicelulares, beleza? Tem clorofila e essa clorofila está armazenada numa organela, que é o cloroplasto, beleza? As bactérias serão o grupo de cianobactérias e arqueobactérias. As cianobactérias, elas não têm cloroplasto, mas têm clorofila e realizam fotossíntese. As arqueobactérias são bactérias que são características por realizar quimiossíntese, beleza? E não ter clorofila. E as plantas são organismos multicelulares que têm clorofila e a clorofila está no cloroplasto. Então são fotossintetizantes. Resumindo, algas uni- ou multicelulares, fotossintetizantes. Bactérias exclusivamente unicelulares. No caso das cianobactérias, são fotossintetizantes, sem cloroplasto, com clorofila. Arqueobactérias sem clorofila, quimiosintetizantes. E as plantas são multicelulares, com cloroplasto e fotossintetizantes. Beleza? É importante a gente lembrar que os produtores sempre serão o primeiro nível trófico, tá? Então, o produtor sempre é o primeiro nível trófico, tá? Então, numa cadeia alimentar, numa teia, qualquer relação alimentar, aquele que vem antes de qualquer um, produtor, tá? Sempre é o nível trófico mais energético. Por quê? Porque sempre é o primeiro nível trófico. Nicolas, mas como assim produtor sempre é o primeiro nível trófico e é sempre o mais energético? Tomando o exemplo de uma planta que realiza fotossíntese, ela absorve a energia luminosa do sol. Ela não produz a energia. Cuidado com isso, tá? Produtores não produzem energia. Produtores produzem compostos orgânicos ou matéria orgânica, tá? O que eles fazem? Eles transformam a energia luminosa, advinda do sol, em energia química, produzindo moléculas orgânicas, beleza? Então, por isso ele sempre é o mais energético, porque ele está produzindo o próprio alimento dele a partir de uma fonte primária de energia que é o sol, beleza? Ou no caso do quimiosintetizante, de reações de oxirredução, beleza? Tranquilo isso? E, por último, mas não menos importante, eles vão ser caracterizados por transformar compostos inorgânicos em compostos orgânicos, como é nesse exemplo que a gente vê aqui. Por exemplo, água e gás carbônico, tá? Em uma planta ou em uma alga, por exemplo, quando você tem a oferta luminosa, essa água e esse gás carbônico, eles são transformados em glicose. Água e gás carbônico são compostos inorgânicos. Na presença de luz, são transformados em glicose, que é um composto orgânico. E libera-se oxigênio. Beleza? Isso daqui é uma representação da reação de fotossíntese simplificada. Beleza?
que, por exemplo, algas, plantas e algumas bactérias, como as cianobactérias, realizam. Beleza? De produtor, as coisas mais importantes são essas. Partimos para consumidores. Aqui, reparem que eu fiz C primeiro ou C segundo. O que isso quer dizer? Consumidor primário ou consumidor secundário. A reticências vem aqui porque eu tenho consumidor terciário, quaternário e assim vai. Beleza? Nossos consumidores, eles vão ser heterótrofos, ou seja, eles são aqueles organismos heterotróficos, são organismos que não produzem o próprio alimento ou que não produzem os seus compostos orgânicos, tá? Inicialmente, eles têm que obter a matéria-prima para a produção dos seus compostos orgânicos do alimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, existem aminoácidos que a gente não produz. A gente tem que se alimentar para obter esses aminoácidos. Lembrando que aminoácido é a unidade que compõe as proteínas. Beleza? Existem ácidos graxos que a gente não produz. A gente tem que se alimentar para obter esses ácidos graxos. Ácido graxo é uma estrutura molecular, né, que compõe alguns lipídios. Beleza? Então a gente tem que se alimentar para obter a matéria-prima necessária para compor os nossos compostos orgânicos, para produzir os nossos compostos orgânicos. Esses heterótrofos, normalmente a gente classifica como herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros é aquele que se alimenta de planta, também pode ser chamado de fitófago, tá? Fito também quer dizer planta, fagos vem de alimentação, tá? Trófo vem de alimento, tá? Autótrofo, esse trófo é de alimento, e fago vem de alimentação, tá? Carnívoro, aquele que se alimenta de outros seres vivos que não são herbívoros, tá? Normalmente são organismos, por exemplo, insetos, animais, é porque você vai ter, tipo, classificações mais específicas, tá? Eu vou citar algumas. E onívoro é aquele que se alimenta tanto de animais, como aquele que se alimenta também de plantas, beleza? Esses e outros que eu coloquei aqui é porque eu tenho, por exemplo, um organismo que pode ser nectívoro, se alimenta de néctar, frugívoro, se alimenta de fruta, insetívoro, se alimenta de inseto, hematófago, se alimenta de sangue, fitófago, ele pode se alimentar, por exemplo, eu posso descrever ele como se alimentando de seiva da planta, não só de alguma outra estrutura da planta. Eu posso chamar de coprófago, aquele que se alimenta de fezes, detritívoro, que se alimenta de detritos, e assim vai, beleza? Mas os três importantes que vocês têm que saber são herbívoros, se alimentam de plantas, carnívoros, se alimentam de animais, e onívoros, se alimentam de plantas e de animais, beleza? E uma outra coisa importante é a classificação dos consumidores, ela vai variar de acordo com a sua posição na cadeia. A gente vai ver isso numa continuação do que eu vou falar. Essa aula eu vou encerrar por aqui, vou continuar a segunda parte dessa aula e a gente vai ver melhor sobre essa classificação de acordo com a sua posição na cadeia. Mas basicamente é o seguinte, produtores vão ser sempre o primeiro nível trófico e eu tenho um consumidor primário. Por que ele é consumidor primário? Porque ele se alimenta diretamente do produtor. Um consumidor secundário é quem se alimenta do primário. Um terciário é quem se alimenta do secundário. E assim vai. Então, a classificação é de acordo com a posição na cadeia. Valeu, galera. Vou fechar por aqui para não me estender muito e vou logo daqui a pouco continuar aí. Perdão, logo daqui a pouco. Daqui um pouco vou continuar a gravação da nossa próxima aula aí, da parte 2. Valeu? Grande abraço e bons estudos!